Você nunca entendeu de verdade o que se passa na mente de uma mulher. E é por isso que ela perde o interesse, te testa, te ignora, e você nem percebe. Mas existe um código oculto, revelado pela própria psicologia profunda, que te dá poder sobre o desejo feminino. Poucos homens conhecem, menos ainda dominam. Se você quer acesso a isso, assista até o fim. A mensagem que Freud realmente nos deixou não foi uma resposta pronta, e sim o caminho para decifrar esse enigma da mente feminina. Para ele, o desejo feminino está fortemente ligado ao inconsciente, aquela parte da mente que age sem que ela perceba. Ou seja, o que uma mulher diz querer nem sempre é o que ela realmente deseja. Ela pode falar em querer um homem sensível, carinhoso e compreensivo, mas seu instinto pode gritar por um homem dominante, misterioso e imprevisível. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles escutam as palavras e ignoram os comportamentos. Eles jogam flores quando ela queria um teste. Enchem de elogios quando o que a mente dela pedia era desafio. Freud já dizia: o comportamento é a linguagem do inconsciente. E é essa linguagem que você precisa aprender a ler. A mulher, diferentemente do homem, não tem o desejo exposto na superfície. Ele é camuflado em jogos, testes e contradições. Uma mulher pode te provocar só para ver como você reage. Pode te ignorar só para ver se você corre atrás. Isso não é maldade, é programação instintiva. Segundo Freud, grande parte da psique feminina é construída em torno da insegurança. Insegurança sobre sua aparência, sobre ser desejada, sobre ter valor. Essa insegurança não é um defeito, é uma porta de entrada. É onde você pode agir com inteligência, dominando o campo emocional e não caindo nas armadilhas que derrubam homens frágeis. A chave para lidar com mulheres, segundo a psicanálise freudiana, não é entender exatamente o que elas querem, mas sim reconhecer que elas mesmas não sabem. E isso é uma vantagem estratégica imensa para o homem que domina seus impulsos. Porque enquanto os fracos reagem, os inteligentes observam. Enquanto os inseguros tentam agradar, os estratégicos criam contraste. Você não precisa adivinhar o que ela quer. Você precisa entender como ela reage e usar essas reações como mapa para conduzir a interação. É como estar diante de um cofre emocional. O segredo não está em forçar a entrada, mas em escutar os cliques sutis da combinação certa. Quando Freud reconhece o mistério feminino, ele não está te dizendo que é impossível entendê-las. Está te dizendo que o caminho para conquistá-las é psicológico, não lógico. O que ela sente vale mais do que o que ela diz. E você, como homem que busca ser além da média, precisa agir como um estrategista, não como um desesperado por aprovação. Sua arma não é sua beleza, nem seu dinheiro. É sua capacidade de se posicionar como o homem que entende o jogo oculto e joga melhor do que ela. Antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. A mulher nunca revela tudo com palavras, mas sempre revela tudo com comportamentos. Enquanto o homem comunica seu interesse de maneira direta, a mulher se move nas entrelinhas, nos gestos, nos olhares que duram meio segundo a mais. É por isso que tantos homens se perdem. Eles escutam as palavras, mas ignoram os sinais. E a verdade é brutal. Se você não aprender a ler a linguagem silenciosa do desejo feminino, você vai ser manipulado por ela sem nem perceber. A psicologia evolucionista nos dá a base para entender isso. Segundo estudiosos como David Buss, o comportamento feminino é moldado por milhares de anos de seleção sexual. A mulher desenvolveu estratégias complexas de comunicação para proteger sua reputação e, ao mesmo tempo, testar o valor do homem. Ela não vai dizer que te quer. Ela vai te testar para ver se você é digno do desejo dela. Esse é o jogo. E se você falha na leitura desses testes, você está fora antes mesmo de saber que estava jogando.
O problema é que a maioria dos homens está tão focada em agradar, em provar seu valor, que se esquece do que realmente atrai uma mulher: a imprevisibilidade. Ela não quer ter certeza de você. Ela quer sentir que você é um mistério ainda não resolvido. A psicologia mostra que o cérebro humano libera mais dopamina, o neurotransmissor do prazer, quando a recompensa é incerta. Em outras palavras, a mulher sente mais desejo quando ela não sabe exatamente o que vai acontecer. E é por isso que o homem que revela tudo rápido demais, que se entrega sem jogo, que se declara antes do tempo, mata o interesse dela sem nem perceber. Dominar essa linguagem oculta exige mais do que técnica. Exige controle emocional. Exige que você consiga manter a calma, mesmo diante de sinais ambíguos. Que você saiba interpretar o não sei dela como um quero, mas ainda não estou pronta para admitir. E mais importante, exige que você nunca reaja emocionalmente. Porque toda vez que você demonstra descontrole, você está dizendo para ela que você não é o tipo de homem que conduz, é o tipo que segue. E o desejo feminino nunca se fixa em quem segue. Quando você começa a enxergar por trás das palavras, a dinâmica muda. Você para de mendigar atenção e começa a escolher onde investir sua energia. Você deixa de ser o homem previsível e se transforma no desafio. E nesse jogo o desafio sempre vence. Porque enquanto os outros homens falam demais, o estrategista observa, analisa e age com precisão. E no final, é ele quem conquista, silenciosamente, mas com impacto. Desejo não é algo que se implora, é algo que se desperta. E quando falamos do desejo feminino, estamos falando de uma construção sutil, muitas vezes inconsciente, moldada por séculos de seleção instintiva e refinada pela psicologia moderna. O homem que domina os gatilhos certos não precisa correr atrás de mulher. Ele apenas aciona os pontos certos na mente dela, e o próprio cérebro dela se encarrega de criar o apego. É pura neurociência aplicada à sedução. Um dos maiores especialistas em comportamento humano, Robert Cialdini, mostrou que somos altamente influenciados por certos gatilhos psicológicos. E o mais interessante, esses gatilhos não são apenas eficazes em vendas ou persuasão. Eles funcionam de forma ainda mais intensa nas dinâmicas de atração. Escassez, por exemplo, é um gatilho brutal. Quando você está sempre disponível, sempre acessível, ela sente que te tem. E o que está garantido perde valor. Mas quando você some, quando está presente de forma seletiva, ela começa a imaginar. A mente dela trabalha por você. A escassez cria a ilusão de valor, e ilusão é a matéria-prima do desejo. Outro gatilho poderoso é o da autoridade. Não no sentido de arrogância ou prepotência, mas sim no domínio da própria vida. O homem que tem controle sobre si mesmo, que lidera sua própria realidade, transmite um tipo de confiança que é profundamente sedutor. A mulher sente, sem que ele precise dizer, que está diante de alguém que não precisa da aprovação dela. E é justamente esse tipo de homem que ela quer conquistar. Porque ele representa algo raro, e tudo que é raro atrai. Mas talvez o mais explosivo dos gatilhos seja a imprevisibilidade. O homem que age sempre igual, que se entrega com facilidade, que revela suas intenções desde o início, se torna entediante. A mulher perde o interesse antes mesmo de desenvolver apego. Já o homem que cria incerteza, que provoca dúvidas e ao mesmo tempo transmite segurança, ativa na mente dela o circuito do vício emocional. Ela não sabe o que esperar dele, e é justamente isso que aprende. O cérebro dela começa a liberar dopamina só pela antecipação. E nesse ponto, ela não está apenas atraída, está envolvida. Tudo isso tem base científica. O desejo é uma reação química, mas nasce de estímulos emocionais. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais falante. Você precisa saber onde tocar, e tocar com precisão. A mulher, em sua essência, deseja o homem que a faz sentir, que tira ela da lógica, da rotina e a coloca num estado de emoção intensa. Quando você entende isso,
Você para de competir com outros homens e começa a jogar num nível completamente diferente. Porque você não está mais correndo atrás, está conduzindo. E conduzir é o que os homens de verdade fazem. Toda mulher, por mais segura que pareça, carrega inseguranças silenciosas. E é justamente nessas brechas emocionais que o homem estratégico encontra vantagem. Não se trata de exploração cruel, trata-se de inteligência. Entender onde estão as fraquezas é o que permite a qualquer guerreiro vencer batalhas sem usar força bruta. E na guerra da sedução, essa sabedoria é letal. A mulher moderna pode parecer independente, decidida, poderosa, mas por trás da maquiagem emocional há feridas que o tempo não cicatrizou. Medo de rejeição, necessidade de validação, ansiedade por aprovação social, insegurança com a própria beleza e valor. Essas são fissuras invisíveis que, se bem compreendidas, se tornam portas de entrada para o domínio psicológico. Veja bem, o desejo feminino não nasce apenas do prazer. Ele floresce da tensão emocional. E essa tensão é alimentada pelo contraste entre o que ela sente e o que ela projeta. Muitas mulheres vivem presas em padrões de autoestima instável. Elas se comparam constantemente, se questionam em silêncio e sentem necessidade de reafirmação constante. Quando você, como homem, entende isso, você deixa de ser mais um bajulador desesperado por atenção e se torna um mestre na manipulação do desejo. Porque você sabe quando dar o elogio e, mais importante, quando retê-lo. Sabe quando aparecer e quando desaparecer. Sabe como acionar a dúvida que a faz correr atrás e não a certeza que a faz se afastar. A hipergamia, esse impulso natural feminino por homens de maior valor, também se conecta a essas fragilidades. Ela quer se sentir especial ao lado de alguém que outros homens admiram e que outras mulheres desejam, mas ao mesmo tempo teme não ser suficiente para manter esse homem. É um paradoxo psicológico, e você, se souber jogar, pode usar esse paradoxo para se posicionar como raro, inalcançável e, ao mesmo tempo, presente o suficiente para gerar apego. O segredo está em manter o controle da sua presença e nunca permitir que ela sinta que te possui completamente. É nesse ponto que entra a estratégia. Você não ataca diretamente suas inseguranças. Isso cria resistência. Você as contorna, as ativa indiretamente. Um comentário sutil sobre a atenção que outras mulheres te dão. Um pequeno atraso em responder. Um olhar calculado para outra mulher quando estão juntos. Nada agressivo, nada explícito. Apenas o suficiente para plantar a semente da dúvida. E essa dúvida germina como desejo, porque o medo de perder algo valioso é mais poderoso que o prazer de conquistá-lo. A fragilidade feminina não é fraqueza, é sensibilidade. E toda sensibilidade, quando compreendida, pode ser usada com inteligência. A mulher que se sente emocionalmente instável diante de você não está perdendo o controle, está entregando o controle. E você, se estiver preparado, deve receber esse poder com firmeza, não com submissão. Não é o homem que se ajoelha que conquista, é o homem que observa, entende e age com precisão cirúrgica. Ela não precisa saber que você entendeu seus medos. Só precisa sentir que, de alguma forma, você se tornou a figura central que a acalma e, ao mesmo tempo, a inquieta. E essa é a combinação que a faz voltar. Sempre. Antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Mensagem. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. No fim das contas, seduzir não é sobre jogar com as emoções dela, é sobre liderar as suas próprias. O verdadeiro homem sedutor não é aquele que decora frases prontas, nem aquele que segue fórmulas baratas. É o que impõe presença sem precisar levantar a voz. É o que caminha com propósito, que carrega um certo mistério, uma convicção silenciosa, como se já soubesse o final da história. Ele não implora por atenção. Ele atrai. E atrai porque carrega algo que é cada vez mais raro no mundo moderno: estrutura,
clareza, direção. Jordan Peterson, um dos maiores nomes da psicologia contemporânea, fala sobre isso com firmeza. Ele afirma que o homem precisa colocar sua própria vida em ordem antes de querer conquistar o mundo, ou conquistar uma mulher. Isso não significa perfeição, mas sim progresso. Um homem que sabe onde está indo emite um tipo de energia que atrai naturalmente. Ele não precisa justificar suas escolhas nem se explicar. Sua simples presença comunica que ele é um líder. E liderar no contexto da sedução é guiar a mulher emocionalmente para um lugar onde ela se sinta segura e, ao mesmo tempo, desafiada. A mulher, mesmo nos dias de hoje, ainda é instintivamente atraída por homens que sabem conduzir. Isso não significa ser controlador, mas sim ter firmeza. Ela quer sentir que pode relaxar emocionalmente ao lado de um homem que não se abala, que não é dominado pelos próprios impulsos, que não reage como um adolescente inseguro a cada movimento dela. Quando você lidera, você cria direção. E quando há direção, há confiança. Confiança gera admiração. E a admiração é o pré-requisito do desejo feminino. O homem estratégico entende que ser desejado não é o objetivo final. É a consequência natural de viver uma vida que impõe respeito. E isso começa pelo básico: cuidar do corpo, da mente, do dinheiro, do silêncio. Um homem em silêncio, com os olhos firmes e um objetivo claro, diz mais do que 1000 palavras. Ele não corre atrás de aprovação. Ele se transforma na figura que os outros querem seguir, inclusive as mulheres. E o mais interessante é que quanto mais ele se foca em si, mais as mulheres se voltam para ele, porque ele se torna raro. E tudo que é raro é valioso. Então a escolha é sua. Continuar tentando agradar, se adaptando, se moldando, ou se tornar o tipo de homem que impõe desejo apenas por existir. A sedução começa em você, na forma como você anda, fala, age, decide, e termina quando você a faz sentir que, por mais que ela tente, nunca vai te dominar completamente, porque você já se domina. E o homem que se domina, domina tudo ao redor. Se esse vídeo te despertou algo, fortalece o canal. Deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo o que mais te impactou. E se você quer ir além, torne-se um membro. Seu nome aparece nas telas finais e você entra para nossa irmandade de homens que jogam o jogo com inteligência. Vamos juntos nesse caminho para além da média. E é só o começo, meus irmãos.